bem? Canal Caju Tricolor, na área você sabe, informação precisa de qualidade e em primeira mão, tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio aqui no canal do Caju Tricolor. Então se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente, deixe o like, enfim, faça o que você já sabe fazer aí no YouTube, beleza? E principalmente comente aqui embaixo o que você pensa em relação ao tema que a gente vai comentar no vídeo de hoje, que é basicamente a instauração de uma política de controle econômico que o Grêmio irá implementar e que foi revelada pelo presidente Romildo Bolzan Júnior. Bom, que o Grêmio tem uma administração, digamos assim, coerente e responsável no que diz sentido às finanças do clube, isso todo mundo já sabe, isso não é novidade para ninguém, que o Grêmio sim preza muito pela responsabilidade financeira e responsabilidade fiscal. O Grêmio, inclusive, é motivo até de chacota entre boa parte da torcida, dizendo que o Grêmio não investe, que o Grêmio preza muito a responsabilidade econômica e às vezes poderia investir um pouco mais em contratações e tudo mais, e acaba não investindo justamente por essa questão de prezar sempre ter um caixa forte, ter um clube forte financeiramente, né? Então, de acordo com a revelação, né, do presidente Romildo Bolzan na entrevista ao jornalista Duda Garbi no seu canal no YouTube, uma entrevista que repercutiu bastante, não só sobre isso, também sobre a questão do Soteldo, que quase veio para o Grêmio, enfim. Nessa entrevista, o presidente Romildo falou que o Grêmio está viabilizando uma situação de compliance, que é o quê? É basicamente uma política interna econômica, algo que será instaurado, mais ou menos ditando regras de como deve funcionar a organização financeira do Grêmio, não só para o final do mandato do presidente Romildo, como também para os próximos dirigentes e próximos presidentes que o Grêmio terá no seu futuro. Basicamente, é uma instauração de uma política interna econômica. Basicamente, isso funciona para quê? Isso basicamente funciona para evitar que os próximos dirigentes do Grêmio façam investimentos, ou façam contratações, ou façam situações que coloquem gravemente em risco a situação econômica do Grêmio. Tirando, por exemplo, uma situação em que o Grêmio deixe de ser um clube superavitário, um clube que dá lucro, para se tornar um clube que tenha déficit, por exemplo, que dê prejuízo no resumo total de um ano, de um trimestre, de um semestre, enfim. Basicamente é isso. A gestão do presidente Romildo Bolzan deve instaurar uma política interna econômica para fazer o quê? Basicamente evitar que o clube tenha investimentos arriscados e inclusive a situação da Arena. O Grêmio trabalhou com muito cuidado em relação às economias, do quanto que o Grêmio pode gastar para tentar assumir a gestão da Arena antes, o quanto que o Grêmio pode gastar com o futebol. Vale lembrar que esses valores de quanto o Grêmio vai investir no futebol, muito provavelmente eles não serão fixados, porque as receitas variam, as despesas variam, os valores de mercado de jogadores, treinadores, executivos de futebol, por exemplo, que também são remunerados, esses valores variam, então o Grêmio não vai colocar muito provavelmente situações específicas, mas de uma maneira geral o Grêmio vai colocar situações de política interna que indiretamente inviabilizem situações arriscadas e decisões arriscadas. O Grêmio muito provavelmente quando decidir como fazer isso, vai anunciar nas suas redes sociais, vai anunciar no seu site oficial. Até agora a gente não conseguiu informações mais detalhadas, até porque são situações que envolvem muita coisa, pode envolver uma mudança no estatuto do clube, como aconteceu, por exemplo, para o presidente Romildo ser eleito por mais um mandato, né, que foi algo que teve que ser mudado no estatuto do Grêmio para poder viabilizar isso, porque era, digamos, inconstitucional o presidente Romildo ter mais um mandato, teve que mudar o estatuto para poder fazer toda essa situação e o presidente Romildo ficar mais um mandato no Grêmio. Mas a informação é basicamente essa, de que o Grêmio está, sim, viabilizando vamos dizer assim, uma situação de política interna econômica, digamos assim, né? A palavra certa é uma política de compliance, mas falando mais especificamente, é basicamente uma política interna de economia para evitar que os próximos dirigentes ou presidentes do Grêmio tenham aí investimentos arriscados e que possam colocar a saúde financeira do clube em risco, né? Vale lembrar que o Grêmio é um dos pioneiros nessa questão, poucos clubes têm essa política interna de cuidado com a economia, principalmente porque hoje os maiores clubes do país, se a gente for pegar, por exemplo, o Palmeiras, conta com apoio externo, o Atlético Mineiro conta com apoio externo, investidores muito fortes e que aí fogem um pouco da alçada do clube, até porque esses investidores também precisam ter lucro, e aí são situações que inviabilizam qualquer medida de restrição, né? Aí vai de cada presidente, vai de cada mandato, enfim, essa situação não deve ser impactada com a ajuda de investidores. Essa situação vai impactar unicamente a economia do Grêmio, os investimentos, as receitas e as despesas que forem geradas pelo próprio clube. Beleza? Vale lembrar que a administração do Grêmio, como todo mundo sabe, é uma administração que
financeiramente é muito responsável, como a gente falou, às vezes até mesmo deixa de investir um pouco mais do que poderia em nome da responsabilidade, mas vale lembrar que o Grêmio aí vem de anos bem interessantes financeiramente. No ano de 2020 teve aí cerca de 8 milhões e meio de reais de superávit, e no ano de 2019 o superávit, o lucro foi ainda maior, tendo aí uma positivação, digamos assim, de cerca de 25 milhões de reais nos cofres do Grêmio, beleza? Então essa é a informação do vídeo de hoje. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente, deixa o like, enfim, e é isso, beleza? Valeu, grande abraço, até a próxima e tchau!